Só quer viver. Só quem viver, só quem viver para ver o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer na minha vida, na minha vida, o que Deus vai fazer acontecer. Só quem vive. Entreguei meu coração para o dono do universo. Ele preservou minha essência e cuidou com carinho. Ele tem tratado de mim com amor e todos os meus sonhos tem entregado ao Senhor. A caminhada pode até ser difícil, mas quem é guardado por Ele é preservado. E mesmo que existam inimigos ou pedras no caminho, só quem viver há de ver o que vai acontecer. Só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, o meu Jesus brilhando em você. Só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, o meu Jesus brilhando. Só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, o meu Jesus. Só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, o meu Jesus brilhando em você, brilhando em mim. Deixa Ele brilhar, deixa Ele irradiar a sua vida, deixa brilhar. Eu deixo Ele brilhar na minha vida. Deixa Ele brilhar, deixa Ele brilhar. Ele vai falar através de mim, Ele vai falar através de você. Você é a boca de Deus na terra. Deixa Ele brilhar. A estrela maior Ele é quem brilha. E as pedras no caminho são permissão de Deus para trabalhar em você. Ele tem tratado, deixa Ele aperfeiçoar o instrumento pra brilhar, brilhar na glória de Deus. Ele tem cuidado de você. Ele tem tratado seu coração. Aleluia! Se você se entregar totalmente nas mãos dele e se entregar de coração, só quem viver declare, só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, o meu Jesus brilhando em você. Só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, o meu Jesus brilhando em você.
Só quem viver, oh, só quem viver, verá o brilho da glória de Deus, verá o brilho da glória de Deus, da glória de Deus, brilhando em você. Oh, nesta caminhada que você tem caminhado, você tem perseverado, tem pagado preço e ele tem trabalhado no silêncio, ele tem trabalhado pra te entregar. Recandarabaxamanai, só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, o meu Jesus brilhando em você. Só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, o meu Jesus brilhando em você. Declare agora na eleição dos teus inimigos, declare agora no meio das tuas dificuldades, declare agora você que está aí me assistindo nesse ao vivo, declare: só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, o meu Jesus brilhando em você. Só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, o meu Jesus brilhando em você. Deixa ele brilhar, deixa ele brilhar. E só quem viver há de ver, deixa ele brilhar, deixa ele brilhar. E só quem viver é que há de ver. Oi, gente, boa tarde, galera. Entrei agora, acabei de chegar. Tava no caminho, saindo a melodia, gente. E eu disse, meu Deus, tem que gravar isso. Chega logo em casa. E eu vim, gente, desesperada, louca pra gravar. Mas não tinha jeito de eu gravar na rua. Deus foi tão bom que ele manteve a letra na minha mente. Olha que lindo, gente. Mudou completamente o repertório do que eu tinha escrito no papel. O Espírito Santo falou pra mim, assim que você chegar em casa, você vai cantar. Você vai fazer uma live ao vivo. Eu não quero isso gravado, não. Eu quero só ao vivo. Vai cantar agora. Para as pessoas que entrarem online, direto do Instagram. E o Espírito Santo de Deus, ele bradou no meu coração. É uma coisa muito louca, porque eu não costumo, né, vir letra, composição assim desse jeito. Geralmente eu sento, eu ensaio, eu penso, repenso. Mas não assim, né, a gente tá na rua fazendo outras coisas e aí surge a nota, né? Por isso que é importante sempre levar o gravador na bolsa, né? Eu tava com o meu gravador na bolsa, né, mas aí eu disse não, né, aquela vergonha que dá, né? Que as pessoas vão ficar me olhando. E aí o Espírito Santo teve misericórdia de mim. Aí ele disse, então te apressa, chega logo por aqui, eu quero que você grave. E aí, gente do céu, que bênção, que lindo. Essa é uma parte só, depois vai ter a outra parte. O Espírito Santo de Deus mudou completamente o repertório. Ontem eu passei a madrugada, a noite inteira escrevendo sobre essa música, né, Só Quem Viver. Várias letras, vários refrões, várias melodias, vários tons. E eu, sabe quando você sente assim, nossa, tá faltando alguma coisa, o que Deus quer falar? E eu pedi direção pro Espírito Santo de Deus, pedi a ele que me desse uma palavra para que eu pudesse ter uma resposta, né? Já que ontem eu fiquei até às 5, 6 da manhã, praticamente fazendo as capas. Dessa vez vai ser uma versão de capa, vai ter 2 versões de capa, minha música Só Quem Viver. E a canção Falar Comigo Pai também. Vão ser 2 versões. A primeira versão vai ser capa e a segunda versão vai ser uma capa vídeo, né, gente? Vai ter ali um sonzinho de fundo ali, bem legal pra vocês. E aí eu confesso pra vocês que eu fiquei mega surpresa. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra uma amiga minha. Assim que eu cheguei, entrei, eu disse pra ela, eu vou te mostrar. E aí eu tava aqui já mexendo, deixando tudo preparadinho, direitinho. E aí o Espírito Santo falou, agora também liga o Instagram do outro lado. E aí, gente, acabei ligando aqui o Instagram também ao vivo pra cantar, né, direto pro povo, né. E o Senhor me abençoando com essa letra, porque é uma canção muito linda, né, uma canção que eu não imaginava
que o Espírito Santo de Deus me daria no ano de 2022, no começo do ano de 2022, e eu estaria cantando, vivendo isso, né, com vocês neste ano de 2023, né? Essa letra linda, só quem viver para ver. Esse é o maior desejo que você tem que ter diante do seu inimigo, né? Se Deus quer, ele vai ver. Se o Espírito Santo de Deus permitir toda a grandeza em lugares por onde ele vai te levar, o Senhor permite que o teu inimigo veja, mas se o Senhor não quer, ele mesmo tira. Ele mesmo tira do seu caminho, ele mesmo afasta. Ele mesmo faz descer a mandecandarabaixar a sepultura antes. Eu acredito, e quem crê, aleluia, que tá aí, quem é pentecostal aí comigo, levanta a sua mão para glorificar. Eu sou uma pessoa que eu me entrego muito quando eu tô cantando. Eu levo muito a sério a minha vida espiritual com Deus, porque eu sei que é uma letra que carrega ali, sabe, uma experiência, um sobrenatural. E hoje é dia 1º de setembro. É, né, gente? Nem sei. Hoje é dia 1º de setembro e eu não poderia deixar de não vir aqui declarar também sobre a sua vida, sobre este mês glorioso, este mês abençoado. Aleluia, glória a Deus. Coisas irão acontecer sobre a tua vida, meu irmão. Acredite, minha irmã, tome posse disso nesses 30 e poucos dias que você vai viver. Eu já tô cheia de coisas pra fazer esse mês. Vai ser um mês de vitória na minha vida. Estou alegre, estou feliz, estou plena. Aleluia, tão plena, gente, que eu disse, não, eu vou lá, vou gravar, pessoal, vou dar um oi, vou dar um cheiro pro meu público, já que hoje é dia 1º de setembro. Agradeço a Deus tudo que ele foi comigo até agosto, né? Eu sempre faço minha oração. Ontem eu tava fazendo a minha oração também, agradecendo ao Senhor pelos 365 dias do ano, né? Agradecendo ao Senhor por todos os meses que ele me deu grandes livramentos, grandes bênçãos, e saber que ele está comigo, que ele vai à minha frente. Aleluia, que ele é o meu guerreiro, ele é o meu pai. E ele é o teu pai para você que tá aí vivendo, né, uma situação na sua vida. Tome posse, meu filho, você vai ver. Você não vai nem precisar falar. Escute o que eu tô dizendo. Deus manda dizer para algumas pessoas. Você não vai nem precisar falar. O próprio Deus vai falar por você. Você crê? Então toma posse no nome de Jesus. E essa canção, Só Quem Viver, eu quero profetizar sobre a sua vida. Não é só uma canção, é uma profecia declarada. Que de fato só quem viver para ver o meu Jesus brilhando em você, brilhando em todas as áreas da sua vida. Você pode estar com todo tipo de problema que você tiver, com enfermidade, problema aqui, problema ali, não interessa. Diante de todos esses problemas, se você é filho, você está guardado, você está revestido, você tem promessa, você é herdeiro. Aleluia, você é herdeiro. E não há nada nessa terra, nesse mundo, que se meta na frente do grande Deus, do grandioso, poderoso Deus que faz. E se ele disse que você vai, você vai. Escute o que eu tô falando. Se ele disse que você vai pregar as nações, você vai pregar as nações. Se ele disse que você vai cantar, você vai cantar as nações. Você vai em lugares que você deseja. Sabe por quê? Porque você tá obedecendo. Porque você tá obedecendo. Ontem eu tava olhando um projeto lindo na Angola e Deus sabe como o meu coração ele queima. Como o meu coração queima para fazer a obra de Deus nas nações, e é o que eu mais desejo. Só que eu vou com o que eu tenho. Eu vou com o talento que ele me deu, com o dom que ele me deu, naquilo que ele me aperfeiçoou, seja cantando, pregando, ministrando, dançando, orando, seja ajudando pessoas, seja da forma que for. É com os teus talentos. Você coloca ali na mão de Deus que nem aquele hino. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. É isso. Sabe, não seja o que você não é. Vá com o que você é, com o que você tem. E se você tem trabalhado, e se você disse para Deus esse ano, Senhor, eu quero me entregar. Você pode até não ter começado o ano 2023 tão entregue assim. Mas eu quero dizer para você, você vai terminar o ano de 2023 te entregando por inteiro. Fazendo um propósito de vida. Nesse mês do novo propósito, né? Quem é que tá na campanha aí? Nesse mês do novo propósito. Nós estamos com um propósito. Eu tenho os meus, vocês têm os de vocês, né? E você vai falar isso pra Deus, que você não teme. Você não tem o que temer. Porque você é filha do Todo-Poderoso, né? Você é filha daquele, você pode não ter o dinheiro, mas o Todo-Poderoso ele tem. Você pode até não manjar ali
dos Paranauê, fazer como fazer para fechar um contrato, como chamar a atenção de empresários, né, que venham apadrinhar aí o teu ministério. Mas o Espírito Santo diz para você: descansa o teu coração. Não precisa desesperar. Deus está falando com gente aqui. Descansa o teu coração. Não precisa desesperar. Eu estou trabalhando. Coisa linda o trabalho do Espírito Santo. Eu quero deixar registrado, porque eu sei que daqui uns anos, vai passar uns 10 anos, daqui uns anos, e eu vou olhar para essa live e eu vou lembrar de tudo. Sabe? Eu quero deixar registrado com uma boa memória o que eu falei naquele dia 1º de setembro, aleluia, glória a Deus. No dia 1º de setembro de 2023, eu quero deixar registrado, aleluia, glória a Deus, porque eu sei que daqui uns anos, não vai demorar muito, eu vou dizer verdadeiramente: Deus foi Deus na minha vida. Ele não mentiu, ele não brincou de ser Deus. Ele foi verdadeiramente Deus. E eu fui adoradora. Eu me entreguei de coração. E eu quero dizer isso pra você aí, você que tá precisando aí de uma bênção, de uma resposta. Eu estou faceira da vida, tá se aproximando do evento e eu tô muito feliz. Meu Pai do céu, gente, não vejo a hora de subir naquele palco e louvar o Senhor. Ganhando ou perdendo, eu estarei lá louvando, eu estarei lá adorando. Eu vou estar lá me divertindo, glorificando o nome do Senhor, porque eu sei pra que eu fui chamada. Sabe quando você sabe pra que você foi chamado? E você declara sobre a sua vida: eu sei para o que eu fui chamada. E você não aceita menos. E você diz: pai, eu não quero menos que isso. Eu sei para o que eu fui chamada. Eu sei onde eu quero estar. Declare sobre a sua vida. Comece a declarar: eu sei onde eu quero estar. Declare sobre você. Se você declarar, Deus vai te ouvir. Mas paga preço para isso. Paga mesmo, porque luta vem, inveja vem, perseguição vem. Isso aí é natural. Faz parte do processo ter perseguidores, invejosos, aleluia. Mas Deus, ele cobre com o sangue precioso dele. E ele, aleluia, glória a Deus, sendo ele Pai, sendo ele Deus, ele cobre os seus. Ele prepara o caminho para os seus, ele guarda os seus, aleluia, glória a Deus. Né, vocês ficavam reclamando que eu não tô fazendo live, pregando, isso aqui é uma pregação, isso aqui é uma ministração. Né, gente, eu não venho aqui gravar só por gravar, pra querer ibope, não. Quando eu tô falando das coisas do alto, é porque eu tô sentindo necessidade de falar das coisas do alto. Vocês podem ver, vocês me acompanham, quando eu não tô sentindo necessidade, eu nem falo. Eu falo outras coisas aleatórias, gravo outros conteúdos. Mas quando eu sinto o Espírito Santo de Deus falar comigo, como ele tá falando comigo agora, com a melodia, com a canção, sabe? E é uma coisa muito louca, porque quando eu tô cantando, assim, vem imagens, sabe? Uma coisa bem de doido mesmo, sabe? Uma coisa bem, bem profética, vem aquelas imagens, sabe? Eu me vejo naquele lugar que eu pedi ao Senhor para estar. É impressionante, assim, eu tava ali ouvindo a melodia no meu ouvido, vindo pra cá, e o Espírito Santo começou a falar nome de instrumento por instrumento que essa música vai ser tocada. Olha só que louco. E aí eu falei: Espírito Santo, mas eu vou gravar em casa essa música pra cantar. Ele disse: por enquanto, você ainda vai gravar em casa. E naquela hora eu comecei a me emocionar, sabe? Eu disse: meu Deus, é verdade. O Espírito Santo não tá brincando. Isso é real. Ele disse: ainda você vai gravar em casa. Falou assim pra mim: eu tenho obras na tua vida. Ele falou bem assim, gente, desse jeito. Ele falou: sabe por que eu não te recolhi da terra ainda? Ele falou assim pra mim: porque eu tenho obras pra fazer na tua vida. Ele falou assim pra mim: tu é meu vaso, meu instrumento. Eu me agrado do teu louvor. Ele falou assim pra mim, desse jeito. Desse jeito, gente, dessa maneira. E eu falei assim: meu Deus, que forte isso. Eu disse: meu Deus, que forte, porque eu não tenho pedido nada além de uma oportunidade de adorar, sabe? Eu falei para o Espírito Santo: eu poderia pedir bens materiais, eu poderia pedir viagens para isso, para aquilo, para deleites meus, minhas vaidades, mas não, eu disse para Deus: não, Senhor, eu acho que o que mais importa é fazer a obra de Deus. E eu falei pro Espírito Santo: se um dia andar de avião, vai ser para cantar do outro lado, como a minha música. Se um dia o Senhor me der a oportunidade de ir para outros países, vai ser para ministrar o teu nome naqueles outros países aonde eu chegar. Porque eu não fico ali na madrugada olhando 3, 4, 5 horas da manhã, aquelas ONGs, aqueles ministérios missionários em vão.
Ontem eu estava olhando lá o projeto de ministério na Angola. Eu gosto muito de olhar as igrejas que se disponibilizam a fazer projetos missionários de ir para Angola. Cantores, artistas que têm a oportunidade de ir para Angola e louvar a Deus nas igrejas, de lá nas igrejas africanas da Angola. Não só Angola, Moçambique, Senegal e tantos outros países, né? A África ela é um grande continente com vários países. Muitos lugares para fazer a obra, muitos lugares para levar o amor de Deus. E eu acho tão lindo, eu acho tão rico quando eu vejo jovens que se disponibilizam a estudar, aprender até mesmo o dialeto, a língua, a cultura e ir para lá louvar a Deus. Eu acho isso lindo. E eu tava olhando aquilo emocionada e eu dizia, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso comigo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso comigo amanhã. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso comigo hoje, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Eu acredito de verdade que os louvores que o Espírito Santo de Deus colocou na minha boca, eles não são só para cantar em solo brasileiro. Eu acredito que por onde eu passar, esses louvores vão chegar. Talvez traduzido por outra pessoa cantando, interpretando de repente, ou por eu mesma. Conforme o meu esforço de querer aprender aquela língua, eu acredito que ele pode me levar, sabe? Eu acredito que ele pode me levar e eu não fico dependente da possibilidade de me casar ou não, pra ir então. Não, a gente pode ir, solteiro mesmo. Seja casado ou solteiro, não interessa, não tô ligando muito pra isso. Não é muito a minha praia nesse momento, não é a minha necessidade, não é meu foco. O meu foco é adoração, eu quero viver a adoração, eu quero adorar. Eu quero desfrutar do prazer dessa unção, desse poder, dessa glória. O resto vem depois. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O acréscimo vem dele. Se ele quiser, ele dá. Se ele não quiser, ele não dá. E ele não vai me dar fardo que me atordoe. Ele não vai ficar me dando ali empecilhos. Porque às vezes o casamento ele é um empecilho, sim. Tem gente que diz que não é, mas a gente sabe que é. A convivência, o dia a dia, muitas das vezes, é um fardo pesado para algumas pessoas. Nem todo mundo tem o dom da paciência de suportar uma aliança, um casamento. Olha alguém do lado, tem que ser muito assim, de Deus. E eu falo mesmo aqui. Sabe, para as pessoas que me seguem, que perguntam para mim, Roseli, mas você já tem 27 anos, você não tem uma perspectiva de futuro? Eu tenho, meu futuro é com Deus, o meu futuro é adorar a Deus. Se você me perguntar hoje o que eu quero ser quando crescer, eu já sou grande, né? Mas se você me perguntar o que eu quero adorar. Antigamente, eu vivia uma máscara. Eu me negava, as pessoas falavam, olha menina, você tem o dom, você tem que ser cantora. Eu dizia, imagina, eu falava capaz, eu não tenho condição. Eu vivia me rebaixando. Aí o Senhor foi usando pessoas. Hoje ele tem usado pessoas para dizer isso para mim, para de ficar se rebaixando. Fala na cara do diabo, nem que seja ao vivo pela rede social, capeta desgraçado. Agora eu sei o que eu quero ser, demônio. Ainda que a estrada seja ferrenha. Agora eu tô falando o que eu quero ser. Na cara do cão. Direto na cara do cão. Sabe? Agora eu não me escondo mais atrás de um celular gravando. Agora eu falo declarantemente. Eu quero cantar. Eu quero cantar pra Deus. Eu quero adorar pra Deus. Eu quero louvar a Deus. Até agora eu fiquei parada. Até agora eu fiquei dando desculpa. Mas eu falei pro Espírito Santo de Deus, Pai, se eu parar de dar desculpa, o Senhor vai fazer na minha vida. Se eu parar de ficar sendo que nem Jonas, fugindo pra Tarsis, vou pegar uma passagem, chega de Tarsis. O Espírito Santo tem falado muito comigo, já faz uns 2, 3 meses. Chega de Tarsis. Já deu, Tarsis. Já batumou. Já deu. Eu quero mais. Sabe? Eu começo a sentir que o Espírito Santo de Deus quer que eu viva um grande deslocamento para aprender. Decisões precisam ser tomadas para aprender. Porque cada lugar que a gente chega, a gente sabe que a gente não vai ficar muito tempo ali. Jesus não ficava muito tempo parado no lugar. Ele ficava ali um tempinho, depois ele zarpava. E ele ia de cidade em cidade pregando e anunciando. E assim ele ensinou. Assim ele treinou os discípulos a não se apegar em lugar nenhum. Em anunciar a palavra do Pai. Pregar as boas novas.
fazer discípulos e partir. É assim que o Senhor Jesus ensinou. E eu falei para Deus, eu quero viver isso, Senhor. Eu quero sentir intensamente isso. Porque eu não fiquei até agora cantando em vão. Eu creio e eu acredito que eu não fiquei 7 anos da minha vida e mais 7 anos da minha vida me dedicando a vídeos, a canais, a gravações em vão para chegar no fim e não dar em nada. E eu falei com o Espírito Santo de Deus ontem de madrugada, falando com o Senhor. Me joguei ali naquele chão falando com o Espírito Santo de Deus. Né? Até a gata entrou assim, tomou um susto, saiu correndo dentro da minha casa. O bichinho, sei lá o que viu. E eu ali naquele escuro, deitada naquele chão, falando com o Espírito Santo de Deus. Eu falo com todo mundo, mas agora eu quero falar contigo. Eu quero falar com o dono da vida. Com aquele que me deu ar para respirar. Que permite, rege a minha vida. Me deu um tempo aqui na terra, que eu não sei quanto tempo é. Eu tava falando com aquele que bombeia os batimentos cardíacos do meu coração e para a hora que ele quiser também. E eu tava falando ali com ele, eu tava falando com o Espírito Santo de Deus. E eu disse, eu não saio daqui sem uma resposta. Eu só vou sair daqui com a minha resposta. E eu ali, ajoelhada ali, literalmente deitada, com a cara, o nariz sobre o chão, né? E aí eu falando ali com o Espírito Santo de Deus estava em silêncio até então, e eu orando e mergulhando, sabe? Eu não quis ligar pros meus erros, pros meus pecados, pras minhas falhas, pras minhas manchas, eu não tava nem aí com as minhas vergonharias. Eu tava naquele momento ali buscando desfrutar de uma intimidade, porque falho, o ser humano não é falho, vai ser falho até o dia de Jesus voltar. Até o céu se abrir, você vai ter falha, você vai ter erro. Por mais que você busque ser santo, ser santa, você sabe que não vai ser 100%, né? Não adianta, sempre vai ter uma fissura, né? A gente busca fechar, mas sempre vai ter uma fissura. E não importa o tamanho da tua fissura, não importa o tamanho do teu problema, entendeu? Levanta a tua cabeça e vai. E aí eu peguei, deixei meu telefone de lado, não vou nem mexer no telefone. Eu vou buscar por mim mesma, eu vou buscar pela minha alma, buscar pelo meu espírito, pela minha vida. Sabe, se eu tenho esse valor que ele disse que eu tenho, ele vai ter que me responder. E eu falando com o Espírito Santo de Deus, aí o Senhor disse, agora eu vou falar contigo. Eu ouvi aquela voz, pega a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia, sabe? Peguei a palavra de Deus, peguei a Bíblia, eu ia ler ontem, mas eu tava tão inundada, tão concentrada no meu Deus, que eu não quis nem, sabe, compartilhar. Que tem coisa que a gente não precisa compartilhar, né? Tem coisa que a gente tem que fazer entre nós e Deus. Nem tudo precisa estar compartilhando. E aí eu peguei a minha Bíblia, que eu amo, e aí o Espírito Santo de Deus me respondeu pela Bíblia, assim, sabe? E eu fiquei passada, sabe? Até vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Ele me deu o livro de Isaías 61, que fala sobre a salvação ser proclamada. Ele falou assim, quer uma resposta bem sincera que eu te dê? Eu disse, eu quero, Senhor, uma resposta. Porque se eu estiver falhando, o Senhor vai me dizer. Se eu estiver errado, o Senhor vai me dizer. Se eu tiver pendência, o Senhor vai me corrigir. Porque eu só aceito correção do meu Pai. Só o meu Pai tem poder de enfiar o dedo na minha cara para resolver meus problemas. Diabo nenhum na terra transvestido de gente tem o direito, a autoridade suprema dada para querer me corrigir. E ai daquele que tentar. Eu creio, Deus tira da minha frente, sem eu precisar meter a minha mão. Eu acredito no poder supremo do Espírito Santo, porque eu entreguei a minha vida para Deus. E ai daquele que vier contra mim com ataques. Ai daquele que vier contra mim, até aqueles que tentam rir de você, perseguir você por causa da tua religião. Ei, escute o que eu tenho pra dizer, não se ofenda. Toma posse que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer uma virada. Deus vai fazer uma virada, independente do teu passado podre que você tenha. Deus fará uma virada. Aleluia, glória a Deus. Ele faz do jeito que ele quer. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Ninguém toca. Isso pode parecer loucura para o mundo, mas nós não somos desse mundo, nós pertencemos a Deus. Aleluia, glória a Deus. E existe ali um povo guerreiro, há uma igreja que ora. Aleluia. Há uma noiva escolhida sendo preparada para subir. Você tem uma meta, você tem um objetivo. Aleluia, glória a Deus, que é de honrar o Pai na terra. Aleluia, para morar no céu. E você não vai ser cópia de ninguém.
Nós não precisamos ser cópia de ninguém na terra. Ah, porque eu tenho que ser parecido com fulano, com ciclano para ser aprovado. Não, você é você. A sua identidade que Deus te deu. Você é único, exclusivo. Eu sempre digo, se Deus quisesse que eu tivesse gêmea, Ele tinha me dado uma irmã idêntica a mim. Até nisso não é. Minha irmã é completamente diferente de mim. Nós duas nos amamos muito, mas nós duas somos completamente diferentes. É diferente na cor da pele, é no cabelo, é no rosto, é na aparência, na personalidade. Produto exclusivo, original do céu. Eu e os meus irmãos. Minha família toda é assim. Por incrível que pareça, gente. Ninguém é igual a ninguém. Nem meus primos. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. É um privilégio. E eu agradeço muito isso a Deus. Se um dia eu tiver filhos, eu sempre falo pra Deus, eu não sei como vai ser a aparência dos meus filhos quando eu tiver filhos, assim, sabe? Eu fico perguntando pra Deus, assim, esse dia eu tava falando com Deus, Senhor, eu não quero ter muitos filhos. Se um dia tiver filho, eu quero ter só uma filha e deu. Ou um filho, eu quero ter só um, no máximo 2, né? Porque o jeito que tá o mundo, dá muito gasto, muito trabalho. Né, gente? Aí eu falei pra Deus, assim, como será isso? Às vezes eu fico brincando em casa, aí eu falo, assim, eu não quero ter muitos filhos, não. Não quero ter muitos. Eu não sei se eu vou ter neto, eu falo pra Deus assim, nem fico esperando se eu vou ter ou não vou ter. Se Deus me levar antes, eu já vou deixar tudo registrado nos meus netos, quem foi a avó deles, né? Eles vão guardar ali de lembrança, né? Vão guardar as minhas mensagens, vão guardar os meus louvores, né, gente? Porque a gente que serve a Deus, a gente não se governa, a gente não se manda, né? A gente não fica ali ajuntando tesouro, riqueza na terra, projetando um projeto de décadas e milênios. Não, a nossa vida aqui na terra é passageira. A gente tá sendo útil enquanto tá na missão, né? Bateu o ponto, deu a hora, o que o Espírito Santo fala, agora vem pra minha glória. Ele já recolhe, ele já embarca, já encaminha, né? Pra não se perder. Eu sempre falo pra Deus, Pai, se for pra o Senhor me perder, que o Senhor me leve antes. Eu sempre falo isso pra Deus nas minhas orações. Todas as minhas orações que eu faço, quando meu coração tá angustiado ou preocupado, né, e o tempo vai passando e as coisas do mundo vão atraindo, eu falo pro Espírito Santo de Deus, se for para o Senhor me perder, eu prefiro que o Senhor me leve, sabe? Eu falo para Deus, de verdade, dentro do meu ser, eu converso com o Senhor e eu digo, se for para eu me perder por causa de A, de B, de C, de D, né? Se for pra eu, Senhor, me desviar e sair da tua mão e aí não conseguir voltar e ter que ficar anos e anos penando no mundo, né? Feito um zumbi, eu prefiro que o Senhor me leve antes dessas agruras todas. Porque como eu não sei do futuro, né, gente? A gente não tem visão do futuro, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, então a gente já tem que começar a pedir pra Deus antes. E eu falo pro Espírito Santo de Deus. Tamanha é a minha preocupação de não querer sair da mão dele. Eu posso me deslocar de muitos lugares, eu posso congregar em muitas congregações e passar por muitos lugares, mas tem uma única mão que eu tenho que permanecer nas mãos, é nas mãos dele, é nas mãos do Pai, é nas mãos de Deus. Seja para onde for, seja na área que for, que ele me desperte um dia para estar. Sabe, seja onde for que ele me leve para cantar, seja numa rádio, seja num programa de televisão, seja dentro de uma emissora, seja onde for, em igrejas, em lugares, seja se ele mandar cantar até debaixo de um viaduto, a gente obedece, sabe, a gente louva, a gente canta, a gente faz a diferença ali, entende? Não importa onde. Não importa onde você vai dormir, se você vai dormir num hotel de luxo, você vai dormir numa pousada, numa pensão. Não interessa a condição que o Senhor te coloque para viver a verdadeira missão. Aleluia, glória a Deus. O mais importante é não sair das mãos dele. Eu penso muito isso, sabe? Eu não quero sair das mãos dele. Porque se a gente se sentir saindo, é preocupante, porque ali você tá ali com a tua alma. O mais importante é a salvação da alma. E há um peso sobre isso. Há um peso que está lá no mundo, né, destruindo as pessoas, escravizando o ser humano.
Você tá vendo aí as coisas acontecendo no mundo, pegando fogo, literalmente, né? Pegando fogo. Agora tá, não sei se é fake news, né? Porque tem coisa que é fake news, né, gente? Tem coisa que a gente sabe que o pessoal posta na internet pra ganhar ibope, ganhar visualização. Eu, particularmente, não sou muito fã. Respeito, mas não concordo. 90% de alguns eu acho que são equivocados. Mas tem alguns profetas por aí que vocês veem na internet, né? Que ganha visualização profetizando. A profeta tal profetizou no ano 2023. O profeta tal profetizou no ano 2024. Né? Mal acabou o ano, já tem profecia para 2024. Eu fico assim, tentando buscar discernir os espíritos. Porque a Bíblia diz para discernir, para pedir discernimento. E eu peço isso para Deus. Mais do que qualquer outro dom, eu peço para Deus discernimento espiritual para ver quem está falando comigo, quem está me ensinando, né? Que live é essa que essa pessoa está fazendo? Eu fico perguntando isso para Deus, perguntando para o Espírito Santo de Deus, quem está falando através daquela boca? Eu fico perguntando para Deus se aquela profecia é provinda do Espírito Santo de Deus. Eu fico perguntando isso para Deus, porque a gente sabe que na internet tem muita gente ali se promovendo, né? Abrindo a boca e falando, usando o nome de Deus em vão. E essas pessoas vão ser cobradas. Haverá uma cobrança sobre aqueles que praticaram, né? Fizeram profecias e não era da parte do Espírito, não era da parte do Pai, não era o Filho falando. Porque tudo aquilo que o Filho fala, tudo aquilo que o Espírito fala, se confirma. Tudo aquilo que provém da parte de Deus não demora muito, se confirma. A promessa se confirma. Não fica demorando muito, até porque a Terra não tem todo esse tempo. A Bíblia diz, tem uma passagem na Bíblia que eu leio, que a Bíblia diz assim, e ele abreviou os tempos. Tem uma parte ali, se você for ler, bem ali no final, está citado no livro de Apocalipse, que ele abreviou os tempos finais. Poderia demorar, mas foi abreviado. E essa promessa de ter sido abreviada está se cumprindo. Até o fim foi abreviado. A Bíblia fala, a Bíblia cita, sabe? Então, se ela foi abreviada, o que tem que acontecer na sua vida tem que acontecer hoje. Tem que acontecer essa semana. A resposta tem que ser ainda dentro desse mês, desse ano. Tem que se iniciar o cumprimento de que Ele está com você, respondendo para você. O ano passado, tomada eu de grande angústia no ano do fogo, eu estava fazendo um propósito de fogo. E eu disse, Pai, que o ano de 2022 seja como fogo na minha vida. Eu falei isso para Deus no final do ano de 2021, começo de 2022, na entrada do ano, assim, no ano novo. Eu falei pra Deus que o ano 2022 seja um ano de fogo, porque quanto mais difícil, quanto maior for a luta, mais forjada eu serei. Eu sempre falo pra Deus, cada ano que passa seja pior do que o próximo, seja pior do que o anterior, porque é no meio da batalha, da guerra, da luta que eu sei. Vou chorar, vai ter luta, mas eu sei que no final eu vou sair forjada. Pode até o semblante de repente decair, mas o Senhor, Ele vai lá e reanima os dele. Porque Elias teve luta, Isaías teve luta, todos os profetas tiveram, o próprio Cristo teve, o próprio Cristo, né? Lá desabafou com o Pai, foi ter com o Pai e falou com o Pai, né? Quem é bom aí de memória e lê Bíblia, memoriza bem, sabe bem direitinho, até decifrou, né? Decorou as palavras de Jesus, né, gente? Eu não tenho o dom de decorar, mas quando eu tô lendo, me concentro ali, eu presto bem atenção nas palavras que Jesus fala pro Pai, sabe? E isso aí é uma coisa que o mais importante do que decorar é cravar dentro do coração, gravar mesmo no peito, né? E eu sempre falo isso pra Deus, eu não sei como vai ser o ano de 2024, mas eu acredito que o que eu tô plantando agora eu vou colher muito mais no ano que vem. Os projetos e as coisas que o Senhor está construindo na minha vida agora, eu sei que eu vou colher lá na frente. E eu vou colher na direção que Ele quer que eu colha, fazendo uso da ferramenta que Ele quer que eu faça uso. Porque quem escolhe a ferramenta é Deus. É Ele que escolhe e diz, você vai ser meu instrumento para o louvor. Você vai ser meu instrumento para a palavra. Eu estou dando para você. Por isso que a Bíblia fala dos 9 dons. Cada um é diferente do outro. Alguns têm o dom do milagre, outros têm o dom de pregar, da palavra, o dom da sabedoria, o dom das maravilhas. E aí vai indo, e aí vai indo. Cada um vai sendo dirigido naquilo que Deus deu.
E ele coloca sede, e ele move o coração do crente naquela área que ele chamou, naquela área que ele levantou. E se tem uma coisa que queima dentro de mim é o louvor, sabe? O louvor, ele queima no meu coração há muito tempo. Desde que eu era criança, desde os meus 4, 5, 6 anos, eu ali adorando, louvando a Deus, cantava na igreja, né, escondida ali com muita vergonha. Às vezes eu tinha tanta vergonha que eu corria pra debaixo da saia da minha mãe, literalmente, me enfiava no meio das pernas da minha mãe. Quando os irmãos vinham me cumprimentar, né, eles diziam: que é essa menina cantando? Eu tava ali ouvindo uma vozinha cantando fininha, e aí os pastores chegavam perto, eu me escondia, eu corria pra debaixo das pernas da minha mãe. Aí eles tentavam me tocar, eu mordia eles, literalmente. Uma vez eu dei uma mordida no braço de um missionário. É sério, gente, eu dei uma mordida, quase arranquei o braço fora, né? Criança envergonhada. Espero que os meus filhos não sejam assim, né, gente? Que eles não se puxem o pai. Mas eu era tão envergonhada que a timidez muitas vezes me atrapalhou por muito tempo. Hoje eu tenho trabalhado a timidez, porque eu já fui uma pessoa extremamente tímida, né? Tem pessoas que falam pra mim assim, que eu tenho que me livrar da timidez porque ela prejudica. Eu vou dizer que ela prejudica em termos. Às vezes ser tímido é o mais correto. Às vezes, dependendo da situação, da gravidade da situação, é melhor você ser tímido mesmo. Esses dias eu tava fazendo um estudo que me chamou muita atenção, e eu tava gravando até, e eu tava me lembrando de umas coisas na minha vida que aconteceram no passado na minha vida, que hoje eu entendo que foi permissão de Deus para minha própria proteção e prudência na minha caminhada. Porque quando Deus prepara, Ele sabe para que Ele preparou, Ele sabe para que chamou, e Ele já tem ali alguém reservado para alguém, né? Então você que está aí solteiro me assistindo, preste bem atenção nisso. Deus tem alguém preparado para você, alguém idêntico a você. Não tenha pressa e nem desespero. Eu posso falar sobre isso, porque no meio dos meus desesperos, no meio das minhas 1000 tentativas de querer dar certo com alguém, todas o Senhor me disse não. E hoje eu agradeço a Deus, agradeço muito ao Senhor por cada não, por cada porta fechada que Ele permitiu na minha vida. Porque hoje eu entendi, a minha ficha hoje caiu finalmente, que Ele está preparando o melhor. Então Ele não vai me dar lixo, Ele não vai me dar migalha, Ele não vai me dar uma situação que me coloque em extrema pobreza espiritual, extrema miséria. Ele vai me dar algo para me completar, para me enriquecer, para me abençoar. Porque o que vem da mão de Deus não é maldito, não é maldição, não é trapo, não é tralha. O que vem de Deus é o melhor da terra. A Bíblia diz: eu hei de comer o melhor da terra. Quando nós profetizamos o quê, meu povo? Nós profetizamos fartura. A igreja levanta a mão para profetizar fartura, para ter uma vida próspera com Deus. Então Deus não vai ficar lhe dando dor de cabeça. Então não se apresse meter os pés pelas mãos, né? Existe um labirinto central do coração, que a gente tem que cuidar, porque nosso coração é carne. Esse coração aqui que bombeia, que movimenta essa máquina chamada corpo humano, tem um coração, né? Tá ali com milhões de veinhas grudadas. E aí tem, no modo emocional, falando na língua emocional, né, gente? Existe um labirinto central do coração, que se chama carência. E aonde o diabo mais trabalha é na carência. E o cristão, ele tem que ter a responsabilidade de trabalhar isso. De não deixar chegar na porta do coração, porque isso vai atrapalhar, sim. Vai desconcentrar você muitas vezes de estar focado na obra de Deus, no ministério. Muitas das vezes isso vai atrapalhar o teu caminho. Pode passar, não tá pegando, a câmera tá apontada pra mim. Muitas vezes vai atrapalhar o teu caminho, vai atrapalhar a tua comunhão com Deus, a tua vivência com Deus, né? Vai gerar em você confusões, dores, machucados, grande pesar. E o inimigo, ele sabe como fazer. Ele tem 1000 estratégias, 1000 maneiras. Ontem eu estava olhando o testemunho de uma menina, de uma jovem criada dentro da igreja. Imagina, uma jovem criada dentro da igreja. Ela contando o testemunho dela, que ela passou toda a vida dela na igreja, infância, adolescência.
né? Pré-adolescência, adolescência, pré-adolescência, até atingir a juventude. Ela nunca saiu da igreja. Até o dia do casamento dela, ela nunca saiu da igreja, sempre da igreja. Mas isso não impediu o diabo de trabalhar, não impediu o diabo usar pessoas ali dentro da igreja para destruir a vida dela, né? E ela foi contando esse testemunho dela, as destruições que foram acontecendo. E eu tava olhando ali, eu tava me identificando, tava me lembrando de mim. Momentos da minha vida em que eu fui perseguida dentro da igreja, né? Perseguida por ministro de louvor, perseguida por pastores ali. Eu fui me lembrando, foi me passando a memória na minha mente, né? Todas as coisas que o inimigo usou dentro da igreja para me atingir, para me parar na caminhada, para ver se eu desistia e ia pro mundo, me entregar nos braços do cão, né? E tamanha a resistência que eu lutei. E ela falando ali como foi pra ela, como era pra ela a luta que ela tinha, né? A exclusão que ela vivia dentro do ciclo de jovens. Ela contando onde é que ela padeceu, onde ela mais passou problemas, a menina ali contando, né? E aí eu pensei, não me é novidade nenhuma ouvir da boca de mais um o que eu já ouvi da boca de milhares. Milhares de jovens frustrados. Milhares de homens e mulheres que saíram da igreja por causa de diz que me disse, que por causa que me olhou torto, porque botou defeito no meu cabelo, porque olhou pra minha aparência, porque olhou pra minha roupa, porque o líder me perseguiu, porque a líder tem uma coisa contra a minha cara, ela não vai muito com a minha cara, eu sinto que ela não vai com a minha cara, dá pra ver que ela não vai com a minha cara. Fala mal de mim pelas costas. Eu já vi tantas pessoas falarem isso. Né, gente? Mas eu aprendi que quem é guardado por Deus, Deus cuida. Ele cuida do seu. Você pode até não ver, você pode até não saber e nem ligue pra isso. Ele cuida dos seus. Sabe? Eu, graças a Deus, assim, não sei se é dom que Deus me deu, mas o Senhor me deu pra mim. Sabe? Às vezes eu converso assim, eu digo assim: nossa, é muito louco, porque às vezes eu tô dentro da minha casa, olha que loucura. Eu sempre, desde que eu era criança, isso sempre acontecia comigo. Eu tava dentro da minha casa, eu podia ficar dias e dias sem ir num lugar, sabe? Sem ir ali, ou ali, ou aqui, ou ali. Quando eu tinha vários lugares pra ir, que eu não tinha uma congregação fixa, e eu ia em várias igrejas. Às vezes eu ficava dias, semanas, até meses, recolhida dentro de casa, né, gente, que nem um urso hibernando. Mas olha que louco, mesmo eu estando ali, o Espírito Santo, ele me mostrava. Ele me mostrava, ele me levava e me mostrava os ambientes que eu não estava mais frequentando, e ele me mostrava as reuniões das pessoas que se reuniam para falar mal de mim. Olha que loucura. Era uma coisa tão forte que eu acordava doida, sabe? Eu ficava assim, não, só pode ser coisa da minha cabeça, mano. Que loucura que é isso, sabe? Não dava outra. Eu pedia uma confirmação, uma resposta pra Deus, e Pai, só vai me confirmar. Mas cedo ou mais tarde, se isso é sonho, só um sonho, eu vou interpretar só como sonho, né? Também não vou ficar fanática, lunática, doida. Mas se isso é uma revelação, um sonho revelado por Deus, dado como aviso pra mim, ó, preste atenção, estão falando de você. O Senhor vai me mostrar. O Senhor vai me mostrar. E, gente, não dava outra. Podia remendar, fosse o que fosse. Deus usava uma pessoa para abrir a boca perto de mim e me contar tudo. Rosiele, fulano falou de ti. Beltrano citou teu nome numa tal situação, te comparou e disse claramente que isso aqui era para você. Para vocês verem como Deus, ele não deixa os seus enganados, sabe? Ele não deixa o povo dele ser pego de surpresa. Talvez o diabo tá dizendo assim: eu preparei uma cilada para ela e ela vai cair. Presta atenção que Deus tá falando com gente aqui. Eu tô entregando isso aqui da parte do Espírito, porque o Senhor falou comigo no meu ouvido enquanto eu vinha para casa. Ele falou para mim: você vai lá e você vai gravar. Você vai gravar. Você vai falar. E olha que eu tava só cantando hino, mas ele faz do jeito que ele quer. Talvez o ministério que ele tem pra mim seja esse: eu ir nos lugares, começar a cantar, ministrar, louvar, e de repente pessoas começarem a ser tocadas por Deus. A gente não sabe, a gente tá ali cantando, louvando, de repente orando, de repente passando uma palavra introdutória, e de repente sai outra coisa pra fazer, né? Tem gente que vai chamar isso de outra coisa, mas K1 é K1.
E aí o Senhor estava aqui agora, falando comigo. Porque tem pessoas que estão aí do outro lado, com o seu coração. Eu tô sentindo, o Senhor tá me revelando. Preocupado com algo muito forte que o Senhor tá falando comigo aqui no meu ouvido. E eu tô falando até com sabedoria. O Senhor tá falando no meu ouvido aqui. Quando eu faço esse silêncio, assim, é porque ele tá falando tão alto no meu ouvido, que eu tenho que parar pra prestar atenção no que ele tá falando comigo no meu ouvido. Mas, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o servo de Deus, ele vigia. Ele tem essa coisa de prudência. De vigiar. Claro que a vontade é de, né, falar tudo. Tudo que tá vindo, que tá aparecendo. Mas não, nem sempre, né? Eu aprendi que nem sempre é prudente abrir a boca e falar tudo que tá vindo. Eu era muito emocionada no início, quando eu congregava em outras igrejas e era mais nova. Eu me lembro com 17 para 18 anos, eu fui convidada com a minha tia para ir numa igreja. Eu fui a primeira vez com ela, na segunda, aí na primeira eu gostei, fui na segunda sozinha, na terceira fui com a minha prima. Aí teve uma vez que eu fui só eu numa quarta. Eu fui sozinha aí. E eu tava lá naquele lugar, eu tava sozinha. E do nada, assim, o Senhor me usou na vida lá, de uma irmã lá dentro. O Senhor me usou para entregar algo. E foi uma coisa tão grave, foi uma coisa tão séria. Foi tão séria a revelação que Deus me deu sobre a intimidade daquela mulher, que ela me odiou, sabia? Ela teve raiva da minha cara. Só pra vocês terem uma ideia, tamanha foi a força, tamanha foi a fúria do inimigo, sabe? Tamanha foi a fúria do inimigo que eu entreguei pra aquela mulher, que, pra vocês verem, por isso que a gente tem que vigiar no que a gente fala, no que a gente vai entregar. Às vezes tem pessoas que dizem assim pra mim, a Roseli parece que não quer participar, não quer se envolver no meio da... Não, gente, é que eu não quero, eu quero evitar problemas. Sabe, às vezes eu não gosto de ser tão próxima às pessoas, porque eu sei que a aproximação gera, né, aquela convivência, gera aquele calor humano, aquela aproximação. E às vezes você fica tão conectada com a pessoa, tão alinhada com a pessoa, que vem vindo natural, vem descendo que nem um jornal, assim. Às vezes a pessoa tá parada na tua frente, tu tá olhando pra pessoa, assim, tu já tá vendo a glória de Deus naquela pessoa, sabe? Eu já cansei, assim, de estar parado na frente de um pastor de igreja e olhando para ele, eu consegui contemplar os seres celestiais atrás dele, como também já contemplei trevas também, né? Isso é o dom da visão. E aí tu fica até assustado, até apavorado, assim, a vontade às vezes de dar um grito, sair correndo, né? Aí não, tu fica quieto ali, só esfregando as vistas, né? Não, isso não é normal, só pode ser efeito da lâmpada. Eu cansei de pensar isso comigo, não é efeito da lâmpada, de repente eu não dormi, né? De repente eu não comi direito, sabe? Sei lá. Às vezes a gente fica pensando isso, né? Qual foi a última coisa que eu olhei, que ficou gravada na minha memória, no meu subconsciente? Qual foi a última imagem de vídeo que eu vi no celular? Aí eu fico pensando, né? Pra ver se não é coisa da minha cabeça. Mas é aquela coisa assim de não querer admitir que os céus estão se revelando, que o mundo espiritual está ali, revelado direto para você. Tem pessoa que não acredita. O ateu, ele duvida, ele não acredita, ele não crê na visão do crente sobre o sobrenatural de Deus, né? Até que ele veja diante dos olhos dele, para ele não é real e não existe. Né? Mas se ele atravessar a rua e um carro quase pegar ele, uma moto quase pegar ele, né? Ou de repente resbalar o pé, quase cair de uma ponte, ele vai gritar, ai meu Deus, como um ato de desespero, mesmo sendo ele um ateu, né? Muitos fazem isso. Vai entender? Devia gritar, ai meu nada. Eu sempre falo, ai meu nada, deveria falar assim. Num momento desse, né? Tá descendo numa escada, resbala o pé, quebra uma perna, devia gritar, ai meu nada. Porque não creio em nada mesmo, né? Então devia ser, ai meu nada, e não dizer, ai meu Deus. Eu já vi muitas pessoas que têm rancor de Deus, no momento de desespero, gritar, ai meu Deus. Vai entender por que ele grita, né? Não se sabe se é medo, ou porque ele tá de fato reconhecendo que o único que pode livrar ele agora dessa situação, dessa quebrada, é o próprio Deus. Aí existe, então, na boca dele a existência veemente, fiel, de que o divino existe, né? Mas é muito engraçado como isso acontece com as pessoas no dia a dia, sabe? Como isso acontece. Aí tem gente que olha pra minha cara e diz assim, tu é muito debochada. Eu já ouvi muito isso. A pessoa olha pra minha cara e diz assim, eu não gosto da tua cara.
Literalmente, eu não gosto da tua cara, porque tu é muito debochado. Não, eu não sou debochada, eu sou sincera, entendeu? Às vezes eu não gosto de nem falar, sabe? Eu gosto de ficar quieto. E o meu olhar já diz. Sabe, muita gente fala isso pra mim. Sabe, uma hora eu vou fazer uma música sobre o meu olhar. Sabe, eu já tô falando com Deus, Senhor, me dá um louvor, uma canção que tem esse título, né, sobre o meu olhar, sobre o teu olhar sobre mim. Não, vai ser alguma coisa relacionada a olhos, né, gente? Vai ser, e já vou me revestir, sabe, já de proteção, porque cada coisa que é dita, cada coisa que é cantada, é gerada aquela responsabilidade, mas eu não tenho medo. Esses tempos eu tava na minha casa, varrendo a casa, olha que louco, eu tava varrendo a minha casa. E aí o inimigo no meu ouvido, assim, você não vai parar não? Pense pra mim, sério mesmo, você não vai parar não, criatura? O que mais eu tenho que fazer pra calar tua boca? E eu peguei de uma gargalhada, assim, feito uma doida, sozinha, sabe? Quem visse pensar, a Rosé tá doida, né? Às vezes a minha família já tá acostumada, eu nem ligo mais. E eu conversando com o Espírito Santo, varrendo a casa, e eu disse, você acha mesmo que você manda em mim, Satanás? Tu não manda nada, cale a sua boca você. Eu sou filha do rei. Eu faço o que o pai me ordena. Se o pai me ordena, eu faço. Não tem diabo na terra, não tem ser humano na terra que venha me enfrentar e dizer pra mim, cale sua boca, pare de fazer o que você faz. Não, não tem. Porque eu obedeço o Todo-Poderoso. E o inimigo no meu ouvido dizendo pra mim, querendo vir no meu ouvido, dizendo pra mim, querendo parar, querendo me convencer a desanimar, querendo me convencer a desistir. Gente, é tão louco que às vezes eu digo assim, meu Deus, que loucura. Sabe? É nítido ouvir a voz do inferno gritando, esbravejando de raiva e ódio, né? O que eu posso fazer, o que eu devo mexer, no que eu devo movimentar pra parar com ela, pra calar com a boca dela. Sério, é uma coisa assim, impressionante. E quando não vem com visão também, que é mais louco ainda. Você tá ali lavando a louça, limpando um fogão, dobrando uma roupa que acabou de tirar do varal, estendendo uma roupa, o Espírito Santo, Deus te conecta naquele exato momento e ele começa a te mostrar as pessoas, te mostrar os lugares, os ambientes. Você nem tá naquele momento ali, sabe? Você nem sabia onde era aquela rua. Que endereço era aquele? Que bairro era aquele? Onde é que fica isso? Onde é que dá isso? Nunca fui. E o Espírito Santo te mostrar, te levar, você vê assim. É muito forte. É muito, muito forte. E aí você dizer, bah, nem fiz nada pra me conectar, né? Hoje eu até comi, nem jejuei, né? Nem me consagrei. Tô de barriga cheia. Pra vocês verem, tamanho é a pressa. Tamanho é a pressa de Deus. Deus tem pressa em usar o cristão. Que a coisa tá assim, você às vezes não precisa nem estar jejuando. Você passou o dia inteiro fazendo suas coisas naturalmente, cumprindo normal suas atividades. E Deus ir lá mostrar. Às vezes eu tô na minha casa, o Espírito Santo de Deus, ele me toca. Ore por alguém. O Senhor coloca grande angústia no meu coração. E eu vou e oro. Às vezes eu tô parado, o Espírito Santo mostra pra mim. O espírito da morte está rodeando fulano. Os coloca em oração pra orar. Eu chego a sentir nas minhas carnes o arrepio. A presença das trevas. E o objetivo do inimigo de querer ceifar aquela vida. E eu me atrevo ali naquele momento a orar de joelhos e entrar naquela guerra, naquela batalha espiritual. Eu sinto como se fosse no meu corpo, sabe? O interesse do inimigo em querer destruir aquela pessoa. E eu ali clamando, amarrando o nome de Jesus com autoridade. E eu não paro de orar até que cesse, até que saia aquela preocupação, aquela angústia, aquele desespero que bateu, que veio como uma corrente de onda de frequência assim, sabe, com uma descarga elétrica, de energia. E aí bate com a energia do meu corpo, bate com a glória de Deus na minha vida. Eu sim, é que nem um ping-pong, bate assim, sabe, bate num paredão e volta assim. Eu chego a sentir assim, eu tô clamando de joelho ali, orando, clamando ao Senhor assim, sabe? E se eu não tenho como me comunicar com aquela pessoa, não tenho o telefone da pessoa, não tenho o perfil da pessoa pra entrar em contato, eu pego ali só o nome assim, sabe? Às vezes não tem nem o nome da pessoa, às vezes eu só vi uma pessoa uma vez eu tava dentro do trem, o Senhor me quietou com uma menina, nunca mais eu vi a guria, mas o Senhor marcou, o rosto dela ficou na minha mente, e eu oro por ela até hoje. Pra vocês verem, esses dias eu fui no mercadinho, fui comprar pão, e uma criança tava sentada assim.
em cima de uns fardinhos. Olha só que loucura, tava cheio de gente no mercado. E eu pisei o pé no mercado para comprar pão. E o Espírito Santo de Deus me quietou com aquela criança sentada. Eu olhei pra aquela criança, coisa mais lindinha, assim, sabe, loirinhos, assim, coisa mais linda, os cabelinhos bem loirinhos, os olhinhos bem azul, sabe? E aí ele olhou pra mim e deu um sorriso da glória de Deus. Parecia que eu tava vendo um anjo. E o Espírito Santo falou, eu tenho uma obra na vida dele. Ele é meu escolhido. O Senhor falou assim, ore por ele. Eu não sei nem o nome da criança, não sei nem quem é a mãe da criança, não sei nem quem é o pai da criança. Né? Eu não vi porque a criança tava ali. Olha, depois eu olhei bem na hora de ir embora pra ver se tava ali a criança ainda tava ali, né? E aí, olha só como vocês veem, o Senhor mostrou pra mim a grandiosa presença, o poder da presença de Deus naquela criança. E eu não sei o que vai ser no futuro, de repente vai ser um pregador. De repente, no futuro vai ser, né? A gente não sabe o que Deus tem na vida daquela criança. De repente, a família daquela criança até é evangélica, de repente, não sei, né? Que mistério forte. Às vezes o Espírito Santo de Deus me inquieta com crianças, sabe? Eu olho pra criança, eu sinto direitinho. Se aquela criança vai ter uma jornada de muita luta. Ou se o caminho daquela criança ali vai ser facilitado pela misericórdia de Deus, assim, sabe? O Senhor, ele mostra pra mim. Sabe, ele mostra. E eu olhei para aquela criança assim, e eu vi a glória de Deus naquele sorriso daquela criança, sabe, e o Espírito Santo dizendo para mim profetizar sobre aquela criança, e eu comecei a profetizar assim, sabe, eu voltando de volta para casa, eu comecei a profetizar, eu disse, pai, eu profetizo sobre essa criança, que essa criança seja guardada, que os seus anjos se acampem ao redor dessa criança, e livre essa criança de todo mal, de toda violência, de toda a desgraça existente nesse mundo, que a gente sabe que tá acontecendo nesse mundo, né, é pai matando filho, crianças sendo violentadas, crianças sendo assassinadas, vendidas para mercado negro. Quanta desgraça! Então, quando você orar pelo um filho, pelo um sobrinho, pelo um neto, pelo um primo, não sei o que você tem na família aí de menor da casa, ore com todo o seu coração. Coloque ali força na sua oração. Mesmo que não seja nenhum parente seu, mas é uma alma, uma vida que Deus colocou no teu caminho e Ele inquietou você. E eu fiquei impressionada porque no outro dia eu acordei, eu continuei com aquele menino na cabeça. Vocês podem ver, eu estou com ele na minha cabeça. E eu estou fazendo uma campanha de oração por um inocente. É uma criança. A gente não sabe. Esses tempos também eu tava caminhando, fui num lugar pegar um negócio, e na volta passou um homem por mim com um gurizinho. E eu olhei para aquela criança e eu senti a opressão das trevas naquele homem que estava com aquela criança. E na hora ali eu comecei a repreender aquele demônio. Eu senti aquele demônio forte, aquela legião maldita, sabe, de violência, de pedofilia. E eu só podia orar. Eu não tinha outra arma a não ser a oração. Eu não podia abordar aquele homem, né, com acusações. Imagina que loucura. Pensa bem, como é que vai abordar uma pessoa na rua? Ele ia me olhar pra minha cara, sua louca, sua doente, né? Já pensou que situação terrível que seria? Imagina! Não pode! Mesmo você vendo, sentindo, tão intenso, você só pode orar. Se acaso Deus, por misericórdia, cruzar de novo você com aquela pessoa numa outra situação, de repente você ficar sabendo da boca de outra pessoa, né? Uma situação lá, tu nem sabe o que aconteceu lá na família do fulano, Beltrano foi pego, né? Nossa, não sei o que. Aí, se Deus quer preparar, assim, Ele prepara. Ele realmente prepara. Ele faz você voltar lá. Contemplar com seus olhos para confirmar que de fato você não estava louco, não. Mas às vezes tem casos e casos que às vezes eu tô caminhando assim, tô passando na frente de uma casa, o Espírito Santo de Deus, ele mostra para mim, né, a legalidade que tem ali dentro daquela casa. Às vezes a gente sai com um grupo de oração para orar, a gente entra em lugares, em casas, a gente sente o peso naquele lugar. A gente sente a coisa ruim, a gente sente a morte, a gente sente, né, o que domina aquela família, o que escraviza. Né? Às vezes o Espírito Santo de Deus, ele tá ali mostrando para você como ele quer entrar ali para solucionar, o que falta para solucionar aquela situação. Uma vez eu tava fazendo oração,
numa outra igreja que eu congregava, eu fui com umas irmãs orar na casa de uma senhora, né? Aí eu cheguei lá, a mulher com um monte de problema, ela já era um elevador do inimigo, tipo um fantoche, né? Mal tocava, já manifestava. Tem coisas que é espiritual, a gente tá vendo, mas tem coisas que a própria pessoa já, né? A pessoa já quer gritar e grita, já quer se jogar no chão, já se joga, né? Tem coisa que a pessoa tá ali cansada, esgotada, ela, né, faz um grau, até acaba dando uma ajudinha pro inimigo, né? Aí grita, berra, se joga, faz aquelas escandaleiras tudo, né? Eu penso assim comigo, né? Se é capeta mesmo, eu penso assim, se é o capeta que tá mesmo aí, ó, se pegar ali um azeite fervendo, pode ser até a banha da frigideira. Esquenta e joga em cima, né? Porque se é o cão, gente, acredite, pode descer fervendo no couro, vai continuar berrando, gritando. Mas se parar, certeza, é a carne. Certeza. Por que eu digo pra vocês? Porque eu já vivi isso. Eu tava uma vez com a minha tia era uma mulher de oração, a gente foi na casa de uma senhora orar, essa aí mesmo que eu tô falando pra vocês. E a casa dela se enchia de coisa assim, minha mulher. E aí ela começou a se endemoniar, e urrar que nem um animal gritando. E a orou, já expulsou, já usou a autoridade no nome de Jesus e não saía, demorando. E uma orou, a outra orou, a outra que foi orou junto, né? A outra que ia ser levantada logo em seguida, ia ser ungida pastora, orou junto. E todas as 3, 4 que estavam ali orando e nada saía e não saía do coro. E eu só olhando aquilo tudo, porque eu não me envolvo, né? Eu tenho pavor de tocar, eu não gosto de tocar em endemoniado. Né, gente? Olha só, em último caso, mas não gosto mesmo, não tenho esse dom, tenho esse chamado. E eu parada assim, olhando a mulher esmurrando, gritando e berrando e fazendo. Aí a minha tia pegou e disse, tem banho ali no fogão? Tem ali? Bota pra ferver. Falou bem assim, gente. Mas ela só fez menção. Na hora o capeta saiu do corpo da mulher. Pra vocês verem que eu tava na carne. Era a carne dela. Fazendo show. Querendo ganhar ibope. Sabe? Ela tava ali na carne dela, porque ela parou na hora, arrumou o cabelo, ajeitou o cabelo, molhou assim, tirou assim, botou a mão na cara, tirou as lágrimas do rosto, sentou normal que nem gente, conversou, olhou pra nossa cara, vocês querem um cafezinho? Sabe? Assim, pra vocês verem como tava na carne, gente, não era capeta coisa nenhuma. Eu até pensei mesmo que a minha tia doidona, né, ia fazer um... Meu Deus do céu, eu pensei, cara, eu vou registrar isso, mano. Né, corri, peguei meu telefone, mas aí não deu tempo, a mulher se endireitou, se sentou. Eu disse, ué, o que deu na mulher? Né? Até agora tava voando pra lá e pra cá, rolando no chão, no tapete da casa dela, gritando feito um bicho. Sabe? E a mulher lá ministrando, já tinha feito tudo que tinha que fazer, repreendeu, falou, disse, declarou, pra vocês verem como ela tava mesmo na carne dela, né? Aí eu disse assim, nossa, eu fiquei passada, né? Eu disse, a mulher sentou assim, do nada, gente. Reagiu normal, teve uma atitude ali normal, assim, sabe? Aí eu disse, vai entender isso pra você comigo, né? Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu tô falando de uma coisa que eu vi, verídico, presenciei, né? E eu disse, meu Deus do céu, que forte. Aí depois passou um tempo, né, tive outros, né, de presenciar, de ver outros, né, viverem assim essa coisa de libertação e vi outras pessoas mesmo ali. E são cenários assim, né, ninguém quer viver um cenário como esse, mas acaba vivendo às vezes quando, né, não porque deu brecha, mas às vezes por causa de uma maldição hereditária, de uma legalidade, de uma coisa, né. Eu sempre fui uma pessoa assim na minha vida. Eu me lembro, assim, de lembrar mesmo, que eu me lembre, eu manifestei 3 vezes, eu acho. 2 ou 3 vezes na minha vida, nessa minha vida toda. Mas eu me lembro que a primeira foi de raiva, eu tava totalmente na carne. Eu me lembro que eu cheguei na igreja e eu sentei no banco e eu peguei e mirei. Cheguei num pastor e eu disse, hoje eu vou manifestar. Eu disse eu mesmo pra mim, minha carne disse pra mim mesmo. Pra vocês terem uma ideia. Como eu tava. Que eu me lembro que eu saí, desci o portão e desci no portão. E quando eu tava passando pelo portão, eu resbalei e caí, né? E aquela voz disse assim, não vai na igreja hoje. Eu disse, vou sim. Hoje eu vou na igreja. Eu resbalei, caí um tombaço assim. Me levantei assim e fui na igreja. Cheguei lá na igreja, eu tava com ódio, eu tava com ira. Parecia que o que os irmãos falavam não resolvia o meu problema. A pregação inteira, assim, sabe, eu não sentia que era pra mim. E olha que o pregador tinha pregado grandemente, falado tudo.
Eu disse, mas tá faltando uma coisa ainda, né? Fui nas irmãs, oraram, não adiantou. Continuei com aquela ira dentro de mim, porque eu sabia que tinha que sair o que estava em mim. Olha só, eu cheguei no pregador assim, ele orando, 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 orando. Aí quando eu senti assim a mão dele desgrudar da minha, assim, aí eu me grudei, sabe? Peguei e me grudei assim, sabe? Aí eu fiz ali, sabe? Mas eu tava na carne, eu tava vendo tudo que tava acontecendo. E aí eu disse, agora eu quero ver se ele é homem de Deus. Porque se ele é homem de Deus, ele vai falar no microfone que eu tô na carne. Se ele não é homem de Deus, ele vai interpretar realmente como se legiões estivesse aqui. E aí, gente, o homem de Deus, ele conhece. Primeira vez, o primeiro não percebeu, sabe? Não percebeu. Aí passou um tempo, fui num outro lugar. Aí era um homem de Deus. Aí ele falou, a irmã tá na carne. Falou bem assim, você não tá com o troço não, você tá na carne. E aí eu vi. Porque o homem de Deus, ele reconhece, ele sabe quando a pessoa tá querendo fazer um grau, né? Tá com raiva, tá com uma maguinha, tá com uma raivinha. Sente, é visível, sabe? Aí eu saí daquele culto impressionada. Eu disse, realmente é um homem de Deus. Porque viu que eu fui lá, que eu fui preparada para fazer o fiasco e teve discernimento de ver que era carnal, que não era espiritual. Uma vez também, na casa da minha tia, eu tava fazendo lá na casa dela uma oração, eu tava com uma maguinha dela, e aí ela fez lá um círculo lá de oração, reuniu as irmãs, e aí tá, o culto foi de tarde, mas aí de noite eu fiquei pra posar. Aí eu disse assim, eu quero ver se a minha tia, usada por Deus, é papo, eu vou fingir que eu tô manifestada. E aí ela vai orar, e aí chegou na hora... Sabe, ela lá expulsando e eu berrando, gritando. Aí eu parei, eu disse, eu tava brincando com a senhora. A gente já ficou tão brava comigo, gente, é sério. Gente, aquela mulher ficou com uma brabeza, com uma ira, uma brabeza comigo. Ô Zé, tu não brinca das coisas de Deus, que isso é muito sério. Olha, eu vou te entregar pra Deus. Deus vai te dar uma coça por essa tua brincadeira, por essa tua atitude de brincar desse jeito comigo, brincar desse jeito. Aí passou os dias... Eu não dei bola. Mas o ungido de Deus, ele clama e o céu responde. Aí passou uns 3, 4 dias depois, a gente deu um temporal tão grande. Nunca vamos esquecer. Deu um temporal tão grande. E tinha uma piscina aqui na área, que agora a área tá fechada. Tinha uma piscina aqui na área, tava eu e minha prima tomando banho de piscina. E começou a relampear, começou a dar raios, relâmpagos, né? E aí, sabe, eu senti um negócio assim. Uma coisa em mim. Olha, foi duas vezes. Eu saltei assim, gente. A bananeira desceu com tudo, caiu por cima. Se eu não tivesse saltado, a bananeira tinha caído por cima de mim. E aí, passou aquela tempestade. Aí chegou a voar até uma telha da ponta da minha casa. Nunca tinha acontecido. Aconteceu tudo naquele dia. Aí eu desci lá na casa da minha tia, né? Passou o temporal, não fomos pra lá. Aí a minha tia disse assim, perguntou pra mim, né? Se eu tava bem. Aí eu pensei, a minha mãe deve ter falado, e minha mãe não tinha falado nada. Aí eu, tia do céu, só nem sabe o que aconteceu, a bananeira quase caiu por cima de mim, falando pra ela. E a telha voou, e aí ela se engrandeceu, né? Ela disse assim, viu, te falei pra não mexer com uma ungida de Deus. Tu ficou brincando aquele dia lá, e eu entreguei pra Jeová, né? Mas na hora, assim, eu não levei, assim, como, né? Mas depois fiquei meio assim, né? Sabe, fiquei meio espiada. Mas amém, né? Uma minha tia, não tem nada contra ela. Nós já tivemos as nossas indiferenças. Hoje a gente tá se dando bem, graças a Deus. Mas assim, eu aprendi, né? Aprendi que não se brinca mesmo. A gente não deve ficar debochando dos servos de Deus que estão ali na linha de frente orando. Por mais que a gente não entenda, não compreenda tudo. Às vezes acha que é brincadeira, né? A gente não deve ficar brincando. Porque uma hora ou outra... a gente vai ser atingido, né, gente? Então, não pode ficar brincando, né? Então, hoje, graças a Deus, eu não brinco mais, porque antes eu duvidava mesmo, eu era terrível. Eu me lembro quando eu era criança, eu pegava, assim, uns alfinetes, ou então aquelas... e furava as irmãs, sabe? As irmãs estavam orando sentada de joelho, eu não acreditava que elas estavam buscando de verdade com Deus, buscando isso. Espírito, e começava tudo a se emocionar e chorar. Aí o que eu fazia? Não sei porquê, eu era uma criança, né? 4, 5 anos. Eu pegava assim e beliscava as irmãs, sabe? Pegava, dava uns beliscão nelas, assim, sabe? Era terrível quando eu era criança, sabe? Mas o Senhor trabalhou na minha vida, né, gente? Fez eu entender
Aí uma vez uma profeta falou pra mim, você também vai ter na sua vida o mesmo desejo, porque eu não gostava de orar. Eu não gostava de orar, eu não gostava de pregação. Eu ia pra igreja só pra ouvir louvor, não gostava de pregação, não gostava de oração, não gostava dessas coisas. Sabe, tinha tanta preguiça que eu não gostava nem de orar. E aí, aquela senhorinha já morreu. Pela idade, pelo tempo, deve já ter descido. Já era velhinha naquela época de cabelo branco, né, gente? Se tiver viva, vai ser milagre, mas eu acho que não, porque ela já tinha uns 80 e poucos naquela época, já deve ter. E aí, gente, ela dizia pra mim que tudo aquilo que eu não gostava nos irmãos da igreja, eu ia ser pior. Ela falava assim pra mim. Ela dizia na oração, quando ela vinha orar por mim, ela falava tudo, Senhor, que essa menina tem rejeitado. Lá na frente, ela há de viver, há de ter, sabe? Eu apavorada. Nunca vou me esquecer, assim, sabe? Ficava passada mesmo, sabe? Desesperada. E eu ria debochando da cara da velha, eu dizia, é velha, já deve estar variando, tá dizendo coisa com coisa. E hoje, pra vocês verem, né, com 27 anos, tanta coisa aconteceu na minha vida. Eu agradeço a Deus, assim, eu lembro das palavras daqueles irmãos, daquelas irmãs que já partiram desse mundo, outros que devem estar por aí fazendo obra de Deus em algum lugar, outros até se desviaram, mas que Deus usou para me entregar. Até sobre a demora, o tempo que eu ficaria me demorando, né, me negando a admitir, né, até o tempo do processo de fato eu cair em realidade, cair em si, de me convencer que de fato eu vim para este mundo para um grande propósito, que é de fazer a obra de Deus. Hoje eu paro para pensar e eu digo, nossa, né, eles não me enganaram, eles não mentiram, eles realmente naquele momento eles estavam sendo mesmo usados por Deus. Hoje eu paro para lembrar, eu digo, nossa, realmente aquela tarde naquele meu quarto adorando foi real. Aquela tarde naquele meu pátio adorando foi real. Aquela manhã lá no meu banheiro sentada lá tomando banho cantando foi real. Sabe, eu fico me lembrando em memórias que nenhuma foi em vão, que eu achei que era um tempo perdido, desnecessário, que eu podia estar fazendo outras coisas, né? Quantas e quantas vezes eu, quando jovem, adolescente, eu dizia, nossa, eu dizia pra mim, eu chorava com 13, 14 anos, eu dizia, nossa, eu tô perdendo tempo de estar aqui na igreja, de estar aqui em casa, orando, louvando, eu podia estar, sei lá, farreando, saindo, bebendo, me divertindo, me mundanizando, né? Quantas e quantas vezes a minha mãe sempre dava aquela ordem pra mim, quando a minha mãe me deixou finalmente pra escola sozinha, e voltar sozinha, ela dizia, da escola pra casa, da escola pra casa, não vai em lugar nenhum. Eu ficava com ódio dela, ficava com raiva da minha mãe, porque eu queria pousar na casa das minhas colegas, né? Eu queria fazer as coisas erradas com as minhas colegas. E aí eu ficava com aquela ira grande dentro de mim, com raiva, chegava a espraguejar de tanto ódio que me dava em mim, né? Ficava com uma ira, tinha aquelas festas de escolas, bailezinho de formatura, final do ano tinha aquelas festinhas, e eu não podia ir em nenhuma, minha mãe dizia não pra todas, né, eu me lembro na minha época de escola, assim, quando eu era mais novinha, assim, nossa, queria beijar na boca, minha mãe dizia, se tu beijar na boca, tu vai pro inferno, minha mãe falava bem assim pra mim, tu vai descer, tu vai pro inferno, se Jesus voltar na hora, tu vai ficar, né, e ela foi assim, aquelas palavras assim, me apavorando, me traumatizando, e eu ficava com aquele ódio, ficava com aquela ira fulminando dentro de mim. Mas hoje eu entendi que Deus usou a minha mãe para me preservar. Me preservou. Com a graça de Deus. E eu digo para vocês, jovens, você menina que tá aí do outro lado me assistindo, né? Não leve isso como uma coisa ruim, né? Seu pai e sua mãe dizer isso para você. Eles querem bem pra você. Claro que no momento da idade que você tá, você não vai entender nem nada que eu tô falando. Não vai entrar num ouvido e sair no outro. Né? Mas no meu caso, né, gente, eu ouvi. E graças a Deus que eu ouvi a minha mãe, né, nos conselhos que ela me deu, os conselhos que meu pai procurou me dar, né, me passou também. Eu agradeço a Deus os nãos que eles me deram, porque se eles não tivessem me dito um não, onde é que eu estaria hoje? Será que eu estaria aqui falando do amor de Deus para vocês nas redes sociais? Onde estaria a minha situação? Será que hoje eu teria maturidade de encarar a realidade do mundo, do verdadeiro mundo que a gente está vivendo hoje, né? As agruras que a gente está vendo, a terra pegando fogo, a terra sangrando, né, gente? Sei lá onde é que eu estaria hoje, onde estaria a Rose hoje. Não sei onde eu estaria hoje se eu tivesse sido me deixar
me influenciar por colegas, né, por pessoas que estavam ali na minha volta, querendo de alguma maneira, né, quer fazer, faz, quer te joga, né, eu achava que eles é que queriam o bem pra mim, até que eu entendi Deus falando claramente comigo, eles não querem o teu bem, porque quem quer o teu bem é quem convive contigo, que é a tua família, e hoje eu sei que é a minha família, é o meu pai, é a minha mãe, é os que estão comigo, que estão ali de fato querendo o meu bem, que de fato não querem me ver caída, né? Porque eles brindam hoje comigo. Cada feito que eu faço, cada coisa que eu busco promover aqui, de louvar o Senhor, eles se alegram comigo. Então hoje eu vejo que aqueles falsos amigos, que nem eram amigos, aqueles falsos colegas, né, só queriam o meu mal, queriam ter motivos de ver os meus defeitos para poder me expor, para poder expor a minha pessoa. Ainda bem que naquela época não tinha internet, porque se eu tivesse tido internet, meu Deus, tinha ido pra internet, né? Ainda bem, gente, que eu não peguei a era do, né, como é que é? A era do Orkut, quando tava minhas colegas tudo no Orkut, né, no início lá do Facebook, quando foi o lançamento. Ainda bem que eu não me perdi naquela época, eu não me mundanizei, eu me preservei, né, eu me escondi na marra, né, eu vivi dentro de um casulo, que pra mim era muito ruim, né, tinha aperto, eu achava que era um casulo que me causava aperto, mas hoje eu vejo que foi a mão de Deus que me preservou. Não quer dizer que hoje eu não corra o risco. Hoje eu posso correr 1000 riscos de cair de repente se eu não vigiar. Entendeu? Não é porque eu tô com 27 anos, 2 anos pra 30, isso não quer dizer nada. É porque o inimigo, ele é astuto. Ele não te pegou numa quebrada, meu amor, ele vai tentar te pegar na outra. Ele mesmo disse, não te peguei nessa, eu te pego na próxima, né? Ele sempre vai tentar. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu dizia, meu Deus, faz a minha adolescência assim, eu passar logo, passar rápido. Eu quero passar logo por essa tortura, meu Deus. Eu quero passar logo por essa tortura, Senhor, essa puberdade desgraçada, essa puberdade do inferno. Eu falava assim pra Deus, e depois eu só vou relaxar. Depois é só limonada. Não, meu amor, não é nada. Aí é que o fogo pega, o fogo começa, a pimenta arde. Eu disse, meu Deus, quando eu pensei que eu já tinha visto de tudo, Jesus,